Olá, começando mais uma edição do ABC da Notícia, programa semanal que traduz algumas informações, expressões que a gente ouve no noticiário, mas que às vezes não entende muito bem. Aqui no ABC é assim, se complica, a gente explica. Eu sou Maria Cristina Poli e dou as boas-vindas ao espetacular e querido jornalista Alexandre Sayad, meu companheiro de todos os sábados aqui. Oi, Ale. Minha boca até secou aqui, vou precisar tomar água depois dessa. Obrigado, Poli. Assim, Prazer estar com você. Acabando meu estoque de adjetivos aqui. Importante contar, gente, que este programa tem o selo de qualidade da Unesco Mil Alliance. Lembro também que você pode nos acompanhar pelas redes sociais do ABC da Notícia, dando sugestões e críticas pelo WhatsApp da rádio, que é o 999-592-100. Só um registro, este programa é gravado. Nosso assunto de hoje, democracia. A gente tem ouvido muito expressões como Estado democrático de direito, preservação das instituições democráticas. Mas eu pergunto, na prática, o que significa tudo isso afinal? Vamos tratar essa pauta de um jeito diferente, invertendo a pergunta: o que a gente perde se a gente não tiver mais a chamada democracia? Para nos explicar esta e outras questões e muitas dúvidas e saber se vale ou não vale a pena defender a democracia, nós convidamos hoje duas mulheres cientistas políticas, a Daisy Ciocari e a Glenda Mezzaroba. Bem-vindas, muito obrigada pela presença. Eu gostaria de começar, então, bem pelo começo, assim, bem ABC da notícia. O que é a democracia? A democracia é um modo de vida que a sociedade se organiza. Como que a gente entende, de uma maneira simples, o que é a democracia? Começamos por você, Daisy, por favor. Bom, eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente discutir hoje em dia, né? Diante de tanto que se fala de democracia, né? Muito teoricamente, a democracia seria quando todos os cidadãos que têm o poder de votar, eles votam, né? Então, a gente chama de todos os cidadãos elegíveis. Então, aqueles maiores de 16 anos, mulheres, homens, idosos, todos podem escolher o seu representante, né? Uma frase que simplifica muito é: democracia é o poder que emana do povo. Mas eu acho que nesses tempos em que a gente vive, é importante a gente salientar que democracia também e principalmente é dissenso. Desde a Grécia Antiga, a democracia é o confronto de debates, é o diálogo, é o pensamento de diferentes em confronto. Então, para existir uma democracia, eu não tenho que necessariamente pensar igual a ti. Muito pelo contrário, na democracia, o diferente é uma virtude, porque é através do dissenso que se forma o consenso numa democracia. Algo esse raciocínio? Glenda, você gostaria de complementar essa explicação? A Daisy já sintetizou muito bem, mas tem alguns pontos que a gente pode ressaltar que eu acho que nunca são demais. É um governo do povo, a democracia, né? É um governo de todos os cidadãos, é um governo que se apoia na soberania popular. E a gente tem que pensar que a democracia, pensar um pouco a democracia como um conjunto de regras e de procedimentos para a constituição de um governo e para a formação de decisões políticas. Então, também tem esse aspecto, digamos assim, procedimental. Como a Daisy chamou a atenção, o dissenso, a divergência é fundamental numa democracia. Por quê? Porque a democracia é o modo de governar pelo diálogo, né? É pela troca de ideias que se tenta chegar a um entendimento, não necessariamente um consenso, mas a um entendimento do melhor caminho a seguir que atenda a maior parte, ou se possível, toda a população. Então, um aspecto que é muito importante quando a gente fala de democracia, sobretudo quando a gente vai tratar aqui no programa do avesso da democracia, né, de quando a gente perde a democracia, é que numa democracia a solução dos conflitos é sempre pacífica, né? O diálogo é muito importante. Então, o aspecto da violência institucional ou a violência entre cidadãos não tem espaço ou não deve ter
sobretudo no tipo ideal de democracia. Então, a democracia, isso é importante ter em mente, trabalha com a ideia da solução pacífica dos conflitos. Também é importante que se tenha em mente, quando se fala em democracia, uma característica que é fundamental, que é a tolerância. Também o revezamento dos governantes, por intermédio do voto. E um último aspecto, porque eu sei que a gente vai poder elaborar mais daqui a pouco, mas numa democracia, a gente sempre pensa em como se deve chegar a uma decisão política, mas jamais o que decidir. Então, o que vai ser decidido no debate, no diálogo. Os procedimentos são como se chega a esse debate, esse diálogo, mas a decisão não está previamente tomada. O diálogo é fundamental para isso. Uhum. Eu estava pesquisando um pouco o que seria, dentro dessa ideia, Ali, do avesso da democracia, o avesso da nossa democracia. E, então, né, entre as funções principais da democracia, o que ela deve proteger, tem a liberdade de expressão, a religião, a participação na vida política e tal, até que eu cheguei na Arábia Saudita, que é o nosso avesso. E lá na Arábia Saudita, é o governo que decide o jeito, o modo que as pessoas devem se vestir, se alimentar, se informar, se divertir. Quer dizer, a religião que as pessoas têm, não é, Alexandre? É o islamismo. Quer dizer, as pessoas não podem ter outra religião. Tem até o cristianismo, mas os cristãos, os poucos que têm, eles são vigiados. Isso é um modelo do que seria o avesso da gente, não é isso? Que eu apontei para... Eu acho que eu gostaria vamos dizer, colocar um ponto e vírgula e passar para a Deise, né, e para a Glenda, pelo seguinte, no fundo você está dizendo o seguinte, a democracia é um Estado que permite... você fazer as escolhas. Fazer as escolhas. Ou seja, ironicamente, se você está discordando de uma questão, você tá vivendo a democracia, mesmo se você discordar dela mesma, né? Uhum. Quer dizer, a Arábia Saudita seria um avesso do que a gente vive aqui? Eu pergunto a vocês duas. Deise, pode começar por você, se preferir. Eu até vou voltar um pouquinho aqui no que a Glenda falou, porque dá até um quentinho no coração ouvir ela falando, né? Porque a democracia é justamente isso, é tu discordar, mas é discordar de forma pacífica. A Glenda foi maravilhosa em ressaltar esse ponto. A gente tem alguns regimes hoje no mundo inteiro que são avessos à democracia, né? Então, a própria Arábia Saudita, a Turquia, né? O Erdogan tem feito um governo autoritário e existem vários outros exemplos, assim, mas são coisas tão simples que a gente perde quando não se tem uma democracia, que as pessoas às vezes até desdenham, né? Por exemplo, eu vi uma vez um cientista político, um filósofo francês, se eu não me engano, falando que quando tu vive num regime autoritário, né, quando tu é governado por um tirano, o povo normalmente sonha em conquistar o poder, né? Esse é o objetivo máximo. Só que daí quando se alcança a democracia, esse mesmo povo se cansa e abandona a política. Isso também é uma forma de dizer não à democracia. Então, a participação popular, a participação nas decisões, a participação, de novo, como a Glenda exaltou aqui, a participação pacífica é fundamental. E a gente perde muito. A Cris falou aqui numa coisa que eu ainda não tinha pensado, mas olha só, se a gente não vivesse numa democracia, a gente não poderia escolher o que vestir, o que assistir, tu não poderia ir numa biblioteca e pegar o livro que tu quer, o governo iria censurar a maioria das obras que chegam aqui, isso acontece em alguns países. Então, a democracia é essa livre escolha, essa coisa que a gente vive o dia inteiro como um cotidiano, a liberdade de discordar, de escolher o que vai vestir, de escolher o que vai ler, o que vai ver na televisão, isso é democracia, é liberdade de escolha. Só que, às vezes, a nossa recusa em participar da política, em participar das decisões, ela nos afasta e faz com que a gente até perca a noção do quão privilegiado a gente é. E a gente não pode esquecer que na história recente brasileira, a gente viveu uma ditadura, onde isso não era possível, onde um governo militar sancionava todas as nossas escolhas, a gente não tinha mais o direito individual, a liberdade individual.
Talvez para os mais novos, essa memória, obviamente, ela não exista, mas para os nossos avós ela ainda existe, e ela é muito recente do ponto de vista histórico. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é participar das decisões, e não é só da política do voto, é a decisão na escola, é a decisão no bairro, isso é democracia. São essas pequenas escolhas diárias que a gente tem o privilégio de ter, mas muitos países do mundo não têm. Quer dizer, isso que você está dizendo, assim, que são pequenas cenas do cotidiano, num regime que seria o oposto do que a gente vive, você não poderia escolher a série de televisão da Netflix, por exemplo? É isso, né? Jamais. Livros, né, que a gente está tão acostumado assim a discutir literatura, discutir livros. Eu gosto de autorar. Eu adoro um autor turco, que é o Orhan Pamuk, que tem uma dificuldade enorme em publicar. Ele escreveu Neve, que ganhou o Nobel, né, que é o livro mais conhecido dele. Mas até essas escolhas tão simples de tu ir numa livraria, de tu entrar na internet e escolher o livro que tu vai consumir, isso não é possível, né? Então, quando a gente vê as pessoas brigando e tentando aniquilar o pensamento do outro, tipo essas coisas assim, eu não concordo com o que você diz, então eu invalido a tua opinião. Isso é um atentado tão grave à liberdade de expressão e à democracia que às vezes eu fico até chocada. Eu converso com alguns amigos assim, gente, não é porque uma pessoa pensa diferente de mim que eu tenho que invalidar o pensamento dela. Esse é justamente o princípio da democracia e o princípio para se construir um consenso. Ou, assim, as pessoas acham que tudo é decidido através do consenso. Não, é através da opinião do diferente, é a conversa na sala de aula, é o aluno que pensa diferente do professor, é o professor que conversa com o aluno, é a minha opção de escolha de uma série na Netflix, de uma série na HBO, são pequenas coisas que às vezes a gente não tem noção do privilégio que a gente tem. Né? A democracia são essas escolhas, essas liberdades individuais que no passado recente a gente não tinha. Glenda, perguntando a você, a gente costuma tocar nesse assunto em ano eleitoral, né? É curioso isso, parece que a democracia é algo que surge ou que a gente se utiliza dela na hora do voto, né? E eu aprendi, pelo menos, eu queria ouvir teu comentário, de que a democracia é um processo, até puxando esses comentários que a Daisy fez, quer dizer, ela está em vários locos da nossa vida, no locus escolar, que é a escola, está na biblioteca, está com os nossos amigos, está nas nossas escolhas, Como é que... quer dizer, como é que a gente consegue mensurar essa democracia do dia a dia? Quer dizer, o que é a democracia que a gente vive no dia a dia e teria que estar mais atento a ela? É uma boa pergunta. Eu volto um pouquinho para um aspecto que a Daisy pontuou muito bem, para daí tentar refletir um pouco na direção do que você me provocou. Quando a Daisy fala da participação política, a gente tem que pensar que recentemente, não só no Brasil, mas também em outros países, houve ou tem havido uma demonização da política, né? Muitas vezes a gente vê candidatos que se apresentam, inclusive, não dá para julgar em termos de qual é digamos assim, a intenção ao fazer isso, mas se vendem ou se apresentam como não políticos, né? Como se ser político fosse algo negativo. Ser político, pensado em termos amplos, é da essência do ser humano, porque como a gente já tentou pontuar um pouquinho aqui, o diálogo está no cerne da democracia, né? A divergência, a tentativa de construção de consenso, entender a opinião do outro. Então, é só a gente pensar, o ser humano é um ser pensante, né? E que se comunica, tem muita necessidade de se comunicar. E a democracia é o espaço que permite isso, né? Que você tenha liberdade para ter acesso às informações que você precisa para formar a sua própria opinião, e para se comunicar. Então, isso está no cerne da questão da democracia. A democracia dá trabalho, então isso que você perguntou, né, a gente só fala isso em época eleitoral e tal, a democracia dá trabalho e ela exige empenho, como a Daisy chamou a atenção. Por exemplo, no atual governo no Brasil, a gente tem observado nos últimos anos, né, desde que tomou posse, nos últimos quase 4 anos, um desmonte de uma instituição que numa democracia é fundamental, e no caso do Brasil é modelo, tem estudos que mostram isso, comparando com outros países, era modelo, agora não é mais, né? Que são os conselhos de participação da sociedade. Então, nas esferas municipal, estadual e no governo federal.
que é onde indivíduos da sociedade têm assento e podem opinar na construção de políticas públicas, então políticas de saúde, de educação, em várias esferas. Então isso é uma participação democrática que o Brasil tinha e tem um modelo muito bom e que nesse momento não está conseguindo colocar muito em prática. Isso é uma característica da nossa Constituição federal. Então, a democracia é isso, ela é exatamente o contrário de tudo que é imposto. E tem um aspecto que é muito relevante, quando a gente tem uma ditadura, né? Eu acho que foi a Poli que falou agora há pouco, mas alguma coisa nessa linha, mas a gente tem que ter em mente que o governante, o ditador, ele se coloca sempre acima da lei e ele costuma transformar em lei a própria vontade. Então, não interessa o que os cidadãos pensam, nem a maioria, nem a minoria, interessa aquele que detém o poder, e aí, sobretudo, o poder pensado em termos de armas, né, da força, da violência, porque é assim que o poder se mantém. Se não houver força, violência, armas, ele não se mantém. É assim que o governante ditador consegue avançar. E o medo, a gente pode depois tratar um pouco disso, mas o medo desempenha um papel fundamental, tanto numa democracia quanto numa ditadura. Agora, eu gostaria que você explicasse o que é uma outra expressão que a gente ouve muito, que é instituição democrática. As pessoas ouvem muito assim, nós temos que preservar e proteger as nossas instituições democráticas. O que é uma instituição democrática? Pelo que eu entendi, o sistema do voto é uma instituição democrática, né? Que transforma aí o voto popular em mandato aí dos políticos e tal. Mas o que caracteriza uma instituição democrática, Glenda? Você deu um exemplo perfeito nesse momento. Uma instituição democrática, né, pode ser assim, por exemplo, o direito ao voto, né, o exercício do voto, a todo o sistema eleitoral, como pode ser também a gente pensar um pouco num poder, o poder judiciário, etc., constituído de forma democrática. Então, no caso do Brasil, a gente tem a Constituição de 1988, a Constituição Federal, que nos dá, digamos assim, as referências de como deve ser a vida em sociedade. Então, as instituições democráticas é isso tudo. Se a gente pensar, então, o SUS, que na pandemia foi fundamental e tem sido fundamental, ele é uma instituição democrática, ele permite o acesso de todos os cidadãos que estão no território nacional, inclusive estrangeiros têm acesso ao SUS. Então, é uma instituição voltada para toda a sociedade, é uma instituição democrática. E aí, quando a gente pensa em instituições democráticas, e no caso do Brasil, como eu mencionei um pouco em relação à Constituição Federal, a gente tem que pensar que o país foi constituído a partir de 88, com o fim da ditadura e a redemocratização, com algumas premissas, né? Quer dizer, baseado na união indissolúvel dos estados e municípios, mais o Distrito Federal, que a gente vê na tentativa que a gente enfrenta hoje, digamos assim, desse viés autoritário que a gente vê no país hoje. A gente vê, em alguma medida, uma tentativa de enfraquecer também esse pacto federativo entre os estados, né? É um país que, de acordo com a Constituição, vê a soberania popular como indispensável, fundamental, e um aspecto que é totalmente democrático e, digamos assim, indissociável de uma democracia uma sociedade baseada na dignidade da pessoa humana e no respeito e promoção dos direitos humanos. Então, não dá para pensar em democracia sem respeito e promoção aos direitos humanos. Deise, pensando assim no conceito puro, né, de democracia que a gente está tratando aqui, me parece... O óbvio seria pensar que é uma unanimidade, ninguém sai perdendo, né, com a democracia. Mas, no entanto, se a gente está debatendo isso em pleno 2022, alguém ganha com a não democracia, né, com o avesso da democracia que eu tenho no nosso programa. Né? A quem a democracia não interessa? Essa é a minha pergunta. Boa pergunta. A quem ela não interessa? Ótimo. Tem um autor, eu acho que a Glenda até deve lembrar dele, O'Donnell, que ele fala assim, que com todas as limitações, a democracia ainda é o mais viável dos organismos sociais, né? A democracia não serve para governos autoritários, para governos autocráticos que querem o poder nas mãos de uma pessoa só e tomarem todas as decisões, né? A gente já viu uma onda de regimes autoritários invadir o mundo inteiro, e é aquilo que eu estava falando, assim, talvez a nossa memória
por sermos mais jovens, eu nem tanto, mas ela ainda não é tão viva da ditadura, mas na ditadura a gente tinha o poder nas mãos de uns poucos, né, um poder concentrado, autocrático. Isso aconteceu no mundo inteiro, né? O fim do fascismo em Portugal foi em 1974, ele marcou o início de uma onda de democratização sem precedentes no mundo inteiro. Então aí veio Grécia, veio Espanha, Brasil, Argentina. Esses governos autoritários, e aí entra fascismo e nazismo, que a gente tem que lembrar que são governos que a gente derrubou ainda no século XX, então a memória é muito recente deles, eles interessam a essas pessoas que querem comandar tudo e tomar todas as decisões, né? Então vocês imaginem no Brasil hoje, se a gente tivesse um ditador, nada passaria pelas nossas mãos, nem sistema de educação, nem nada, né? Então, tem um livro, eu não lembro agora o nome dele, tem um livro da ciência política que ele fala assim, que o grande desafio, um dos enigmas centrais da ciência política é explicar a persistência da democracia. Acho que foi o Davi Hansemann, que é Como a Democracia Chega ao Fim, é o nome do livro dele. E é justamente isso, assim, essa persistência da democracia, ela é uma luta que tem que ser lembrada diariamente, porque existem os personagens autoritários que querem o poder só para si, né? Então a gente tem que todo dia lembrar que a gente tem uma democracia, que a gente tem um sistema baseado em debates, em diálogos, que se chega num consenso, né? Mas tem muitos líderes autoritários no mundo inteiro pelos quais se interessam por um governo autocrático, né? A gente já viu isso acontecendo várias vezes, inclusive. E a democracia, como a gente conhece e como a gente tem visto, assim, como ela está sempre sujeita a mudanças e tudo, ela é imperfeita. Né? Ela, ainda mais assim, uma coisa que eu queria até comentar com o Alexandre, essa semana a gente vendo as manifestações com relação à carta, que houve a leitura da carta na Faculdade de Direito aqui em São Paulo, teve uma mobilização enorme, e que houve ali uma outra, a mobilização das pessoas foi uma coisa muito diferente do que a gente viu no movimento das diretas. O diretor da faculdade da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, ele falou, olha, foi uma coisa que para mim foi muito surpreendente e diferente, porque teve um pedido de 5 escolas de direito, só de direito, pedindo a transmissão desse evento. Então eu não consigo saber quantas pessoas tiveram mobilizadas. A presença da mídia é mais intensa também, que não tinha, né, nos anos 80, isso dá uma outra dimensão até. Uhum. Eu fiquei pensando, puxa vida, eu cobri as diretas já, e a gente tinha ali, a gente media a temperatura pela Praça da Sé cheia, pela avenida, tudo. Só que agora é uma outra comunicação, quer dizer, a mobilização, até eu comentando isso com meu filho, ele falou, imagina, mas 2013... a gente já tinha esse medidor. É verdade, mas nessa história recente, assim, foi muito forte o que a gente viu essa semana. Então, assim, eu acho que mesmo com toda essa exposição, né, Ale, que a mídia nos dá e que leva essas fraturas da nossa democracia à exposição, eu acho que a gente tem que entender que a democracia não é perfeita e ela está sujeita a ajustes. Não é? Porque não é um sistema perfeito. Não é isso que ela tem que... Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de pegar esse ponto da imperfeição da democracia, que é muito relevante, Polly. Na verdade, de fato, é imperfeito. Pensar numa democracia perfeita é uma utopia, né? É um caminho a se buscar, é um construir. Uma democracia perfeita seria aquela que seria totalmente um governo do povo para o povo. Mas não se conhece essa experiência assim, em sua plenitude no mundo. Agora, claro, a gente tem níveis e níveis de democracia. A gente pode pensar, por exemplo, nos países da Escandinávia, né, que tem um grau de democracia muito alto. E não à toa são países, de modo geral, que trabalham um pouco com a questão, quer dizer, que trabalham um pouco não, que não aparece, por exemplo, a questão da violência.
E aí, voltando um pouco à pergunta do Alê sobre quem ganha numa ditadura, olha, acho que assim, de uma maneira bem sintética, ganha quem quer impor a sua própria vontade, né? Então, um governante que quer impor a sua própria vontade, não quer conversar, não quer dialogar, não reconhece, por exemplo, o Congresso Nacional, o Parlamento, né? Que é um lugar de total diálogo, tanto o Senado quanto a Câmara. Ganha quem quer esconder os atos do governo, então quem não quer agir com transparência, quem gosta da opacidade. Ganha quem é, na verdade, afeito a crimes de toda ordem, todo tipo de crime, e, sobretudo, quem trabalha com a ideia de violência, do terror e da imposição do medo. Então, esse tipo de governante, esse tipo de pessoa, ou esse tipo de grupo de pessoas que vê a realidade por esse filtro totalmente distorcido, é quem ganha numa ditadura. Falando muito, assim, focando bastante nas novas, nos mais jovens. Os mais jovens, talvez, não tenham exatamente a noção do que é a vida, não tem, né? Até porque não viveram isso, é o que a Deise falava lá no começo do programa, noção do que é a vida sem democracia. Que bom, né? Que não tem isso, e a gente não quer que eles experimentem outra vida. Mas o que mais que a gente poderia exercitar, assim, como imagem de vida cotidiana, que seria diferente do que a gente tem hoje? Quer dizer, a manifestação, por exemplo, que a gente viu essa semana, isso não poderia acontecer, não seria permitido, ou então teria conflito para poder realizar, teria que ser ali num braço de ferro. O que mais que a gente... quer dizer, as escolas teriam que ter um outro ritual de aprendizado, a gente sabe como é que seria. O que mais que seria diferente no nosso dia a dia? Glenda, você... Bom, primeiro, num regime onde não há democracia, o que a gente percebe que é muito forte são os sistemas de vigilância. Então, isso a gente observa, por exemplo, nas ditaduras latino-americanas e na ditadura brasileira, que durou de 1964 a 1985, isso foi brutal. Mas naquela época não havia internet e não havia todos esses tecnológicos que a gente tem hoje. Então, se imaginar uma ditadura nesse momento de avanço tecnológico que a gente tem, o controle provavelmente seria inescapável, porque os cidadãos seriam completamente controlados. Tem um exemplo clássico que é da Alemanha Oriental, quando caiu o Muro de Berlim e se começou a investigar e pesquisar o que acontecia lá. E se descobriu que a vigilância naquela época, então o Muro de Berlim caiu em 89, também, de novo, pré-celular, pré-tecnologias 5G, 4G, 3G, internet, nada disso. Se descobriu que praticamente havia um espião para cada, sei lá, 2 ou 3 pessoas. Todo mundo espionava todo mundo. Então, foram inúmeros os casos, por exemplo, de maridos que espionavam mulheres, mães que espionavam filhos, um horror. Então, a vigilância é o primeiro aspecto. Você falou da manifestação que houve essa semana. Talvez ela até acontecesse de uma maneira conflituosa, mas certamente ela seria completamente lida, varrida, registrada por todo tipo de tecnologia de vigilância. Na ditadura brasileira também, a gente, por exemplo, eu trabalhei na Comissão da Verdade, tem relatos de vítimas que chegavam e relatavam a seguinte situação: era estudante universitária, ia para sua aula, por exemplo, na USP, e depois, quando chegava em casa, alguém telefonava e dizia: eu não gostei que você estava com tal roupa, conversou tanto tempo com uma pessoa assim ou assado, e você está proibida de fazer isso de novo. Então, era alguém que estava vigiando aquela pessoa, queria, obviamente, deixá-la com medo, intimidá-la, e sinalizava isso através dessa conversa. Imagine como seria hoje com drones e tudo mais. Então, o primeiro aspecto é isso, né? São os sistemas de vigilância e os sistemas de informação que vão atuar para, digamos assim, informar e alimentar os sistemas de repressão. De dados hoje daria uma precisão de vigilância, de comportamento e de predição muito mais efetiva do que essa vigilância analógica de antigamente. Porque hoje em dia a vigilância se dá por dados, né, por inteligência artificial, por leitura de dados. Então seria algo muito mais significativo. A gente deixa rastros digitais, deixa rastro né? em tudo, exatamente. Nossa. Eu queria perguntar para a Deise o seguinte: ela falou do Pamuk, eu fiquei aqui do Pamuk, do escritor turco, eu fiquei aqui com vontade de falar para ela. Quer dizer,
Ele é um exemplo mesmo, como você trouxe, e um exemplo do que a Cristina falou no começo do programa. Eu queria trazer a Arábia Saudita de volta para a roda aqui, porque o Pamuk fala muito do momento da Turquia antes do Atatürk e depois do Atatürk, né? O Atatürk foi um herói turco que tirou a Turquia da teocracia, né? Do poder religioso. Aí eu queria perguntar, é possível uma nação teocrática, ou seja, uma nação que é regida pela religião, ser democrática? Por exemplo, o que a gente tem hoje, de exemplo, é o Irã e, de certa maneira, uma volta da Turquia, porque o que o Erdogan está fazendo é voltar para o berço da teocracia. Não, e no caso da Arábia Saudita, a gente sabe que o livro, eles seguem a Constituição, eles seguem o livro, o Alcorão. É o equivalente à nossa Constituição, que é uma loucura. Daisy. Vocês sabem que vocês estavam falando aqui, eu estava pensando justamente nisso. Se vocês me dão a liberdade, eu queria indicar um livro. A próxima vez que eu for encontrar vocês, eu faço questão de presentear, porque eu presentei todo mundo com esse livro. Os mais jovens leiam, que vão entender bem direitinho o que é uma autocracia. É um livro chamado Adeus China, que é a história de um menino chinês que é escolhido pela Madame Mao para compor a maior escola de balé do mundo. E ele é muito impressionante, porque daí o Ale está falando aqui de teocracia, às vezes não é nem a religião, não é nenhum Deus que é o símbolo máximo daquele lugar, mas às vezes esse Deus ele se figura em um personagem político. O que eu quero dizer com isso? Mao, na China. Né? Nesse livro Adeus China fica muito claro assim, como as pessoas realmente acreditavam que Mao era Deus. E tudo que ele falava era mais absoluta e restrita verdade, então não se questionava. Até que, eu não vou dar spoiler aqui, mas até que esse menino chinês sai da China, vai para os Estados Unidos estudar balé, e ele acha que ele chega nos Estados Unidos e montaram todo um cenário, as cidades, ele acha que as pessoas montaram uma cidade para ele pensar que aquilo era uma fantasia, mas que os Estados Unidos, na verdade, eram muito pobres, porque Mao dizia que era pobre. Então, um dos problemas de uma sociedade não democrática é que tu não tem nem a opção de fazer uma escolha pela verdade. A tua verdade é de um superior, seja um Deus que te impõe, seja um governante. E esse livro Adeus China, ele é muito simbólico em relação a isso, assim como Mao fez isso com a China. Às vezes não é um Deus como é no islamismo, às vezes é um político que se auto-intitula Deus e te tira todas as opções de escolha, né? Eu acredito que qualquer sistema político em que exista todo o poder em torno de uma pessoa, seja um Deus ou seja um político, não é possível que se haja uma democracia a partir daí, né? Justamente por isso, porque o conceito principal de democracia é que ela emana do povo. Mas aos mais jovens, assim, que estão escutando, vai ali na internet e compre esse livro, Adeus China. Vocês vão ter uma completa noção do que está completamente abstrato da realidade, fora de um processo democrático, sem poder de escolha nenhum. É uma pessoa de cima que vem e diz como você tem que pensar, como você tem que agir, como você tem que te vestir. Só fazendo um adendo aqui, o Mao, que a Daisy se refere, é o Mao Tse-tung, que foi o líder chinês que governou a China com mãos de ferro ali por muitos tempo, e quem pensava fora do que ele imaginava era realmente enquadrado da maneira mais cruel possível. Ele, além de se chamar Mao Tse-tung, ele era muito mal mesmo. Ale. Mal com O virou com U. Não, só para dizer que, Deise, como tá tudo gravado, eu tô esperando o livro. Eu não vou comprar, eu vou esperar você trazer aqui, tá? É um prazer. É uma nota de rodapé. Bom, eu gostaria de... Glenda, quer alguma coisa para encerrar? Que, infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Eu adoraria ficar com vocês duas aqui conversando tempão. Eu também. Nossa, uma delícia. Um Muito tempão bom. eu ficaria. Glenda. Não, só chamar a atenção para esse aspecto, né? Sempre ficar atento e estranhar candidatos, porque nesse momento as democracias elas estão ruindo nos países, alguns que a Daisy já mencionou, mas se a gente pensar Turquia, Polônia, Índia,
estão ruindo através de escolhas equivocadas da sociedade, né? Não é mais como era nos anos 60 com os golpes de Estado. Então, ter um pouco em mente, ou ter muito em mente, na verdade, desconfiar muito de indivíduos que trabalham muito a questão do medo, então, que existe algum tipo de ameaça e que se colocam como o portador de uma verdade absoluta. Então, esse tipo de discurso é um discurso quase sempre, ou, na verdade, sempre um discurso que caminha para essa pegada ditatorial autoritária. Trabalhar com o medo é uma estratégia de quem não é democrático. Isso aí. Olha, gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês no programa de hoje. Glenda Mezzaroba, um prazer te reencontrar. Daisy Ciocari, sempre bem-vinda. Olha, gente, foi excelente o programa de hoje. Olha, a gente só pôde discordar, olha, porque a gente está numa democracia, essa é a questão. Acho que esse programa pôde trazer muitos pontos de vista, porque a gente vive ainda uma democracia. Isso aí, foi muito bom. Eu quero agradecer também, como sempre, a parceria do Alexandre Sayad. Obrigada também a Thalita Moreto, aqui ao meu lado, pela colaboração nas redes sociais, pela Band News FM. O apoio operacional é do Gustavo Giovanni e a coordenação foi do Renan Suquevicius. Lembro que este programa tem o selo de qualidade da Unesco Mil Alliance. Além de nos encontrar nas redes sociais, você pode enviar sua opinião ou sugestão pelo WhatsApp da rádio 999-592-100. Eu sou Maria Cristina Poli e este foi o ABC da Notícia, que também pode ser ouvido pelo Spotify. Tchau e até a próxima edição.